E aí, amigos, beleza? Então, hoje a gente vai falar da lei de Ampère-Maxwell, que ela vai ser como se fosse o irmão gêmeo da lei anterior, da lei de Faraday, né? Porque ela vai esboçar uma simetria que a gente tem no universo, tá? É, Então, lá a gente tinha assim, a variação do campo magnético, né? Esse campo magnético está mudando, estava gerando um campo elétrico. Aí aqui, a beleza dessa lei é que ela mostra que se um campo elétrico também for variado, né? Como vocês estão vendo aqui, ela vai gerar um campo magnético, tá? A primeira coisa que vocês podem perguntar aqui é sobre esse termo, né? Que é o μ0 vezes um i envolvido, tá? Esse termo, tá? Esse termo ele vem lá da lei de Ampère, lá do eletromagnetismo, na parte de física 3, tá? Porque para gerar um campo magnético, tu tem uma corrente ou uma variação do campo elétrico, que é o conteúdo da lei, de Maxwell, tá bom? É, Como sempre, né? Temos forma integral e forma diferencial, tá? Então, basicamente, o que que a gente vai ter? O vetor campo magnético, ele vai ser induzido ao longo de um caminho fechado, como antes, como lá na lei de Faraday, quando tem uma variação de um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, ele vai estar sendo envolvido por essa curva, né? Ele vai estar passando por essa curva, tá certo? De novo, note que essa equação, ela tem duas parcelas, né? A variação do fluxo, que é o conteúdo novo, que é a lei de Maxwell, e a corrente elétrica, que como eu falei para vocês também na primeira aula, né? Uma carga em movimento, que é uma corrente elétrica, ela gera campo magnético, tá? E aí, o pessoal inventou uma definição que é sobre esse garotinho aqui, né? Ó, que esse cara aqui, esse epsilon zero diferencial do fluxo do campo elétrico em relação ao tempo, o pessoal vai chamar de corrente de deslocamento. É basicamente para falar o seguinte: o campo magnético ele é gerado por correntes. Então vamos chamar isso aqui de corrente, que aí tu fica μ0 vezes a soma de duas correntes, que seria esse fator aqui, tá? Mais esse fator aqui. É só por isso, tá? E isso também serve de maneira assim para justificar que dentro de um capacitor de placas paralelas, obviamente tu não tem carga passando entre as placas, tá? Lembra disso, tá? E aí se não tem essa corrente passando lá, mas tem um campo magnético gerado, então a gente vai dizer que isso aqui se chama corrente de deslocamento, tá? Então é basicamente isso. Essa é a razão. Então, o exemplo que o Halliday gosta de falar, né, é do capacitor carregado, tá? Do capacitor carregando. Quando tu liga uma tensão no capacitor e a corrente vai aumentando, o que é que vai acontecendo aqui, né? Olha para essa figura. Tu vai ter uma corrente elétrica, certo? E do lado tu vai ter cargas positivas na placa do capacitor e do outro tu vai ter cargas negativas. Como tu tem cargas positivas e cargas negativas, tu tem linhas de campo elétrico dentro dele, né? Sai da positiva e vai para a negativa, tá? E esse campo elétrico, ele está variando porque a corrente está aumentando, tá? Essas cargas estão mudando. E aí, como a gente tem uma variação de campo elétrico, vai gerar um campo magnético. Interessante, tá? Então, se tu pegar esse capacitor aqui, que por exemplo ele é de placas paralelas, e aqui ele botou um exemplo de placas circulares, tu vai ver que existe realmente de fato essa simetria, né? Então, aí o que acontece, que é legal, né? Tu percebe que tu tem realmente uma geração de campo magnético, tá? E aí a gente pergunta, bem, qual é a diferença dessa equação para essa aqui, né? Essa aqui é a de hoje, né, que é a variação do campo elétrico está induzindo o campo magnético. E essa que é da aula passada, que é a variação do campo magnético, né, gerava uma força eletromotriz, né, um campo elétrico. Primeiro, tu olha e logo vê que não tem um sinal de negativo aqui, né? Aí, ou seja, o sentido desse cara aqui não vai ser o contrário, tá? Por exemplo, como é que tu determina esse sentido, né? É basicamente com a regra da mão direita, né? Tu lembra que quando a gente determinado tinha um fio, quando a gente tinha um fio e a corrente elétrica estava passando, e a corrente elétrica estava passando assim para cima, tu fazia a regra da mão direita e tu tinha um campo magnético, que era esses dedos aqui, né? Da mesma forma aqui, ó, o campo elétrico está entrando no papel, tá? Que ele tem um xizinho, né? Tá vendo o xizinho aqui nessa figura aqui. E aí o polegar vai seguir o campo elétrico, tá? Qual o sentido do campo magnético? Ó, girando assim, ó. Então ele está girando esse círculozinho, né? É só ver que ele botou aqui nesse ponto um o B verdinho, né? Ele tá para cá. Como ele está girando, ele aparece aqui e aparece aqui, né? Então ele está todo contido aqui nesse círculo. Ou seja, se esse campo elétrico está variando, ele está criando esse campo magnético aqui, certo? E aí você percebe que ele basicamente já segue a regra da mão direita.
Já na equação de baixo, né, é bom que dá uma relembrada do que a gente viu. Quando tu varia o campo magnético, ele vai gerar uma força delta motriz, vai gerar um campo elétrico, na qual a corrente elétrica vai criar um campo que se opõe à variação desse cara, tá? Se o E, né, o campo elétrico está vindo para cá, esse é o mesmo sentido da corrente. Lembra lá de circuitos, né? A corrente elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Se a corrente está vindo para cá, então vamos fazer a regra da mão direita, né? Ele está assim, né? Ela está girando assim, ó. Se ele está girando assim, ele vai criar um campo magnético, ó, saindo da folha, que é justamente oposto ao B que está aí, né? Ele está se opondo a esse cara. Bom, como sempre, é assim. Então, mais uma vez, para fixar, né, vamos pegar esse exemplo que é adaptado do Halley, né, que é que ele fala. Um capacitor de placas paralelas circulares, né? Lembrando, capacitor, tu tem placas paralelas assim, né? Aí tu tá carregando ele e entre essas placas, tu vai ter carga positiva de um lado, negativa do outro. Só que nesse caso, a carga desculpa, a placa é circular, tá? E ele tem raio R e está sendo carregado, como na figura abaixo, né? Basicamente o que eu tinha falado no slide anterior. Aí esse aqui eu peguei uma adaptação desse exemplo aqui do Halley. Aí, utilizando a versão integral da lei de Ampère-Maxwell, expresse o seu formato final para essa configuração. Letra B. Escreva uma expressão para o campo magnético à distância R do eixo central das placas, que seja válida para R menor ou igual a R. Rzão, que é o raio do capacitor, né? Tá aqui na figura, ó. Você tem aqui Rzinho, que a gente vai querer uma distância variável para calcular esse campo, e aqui o Rzão. Só um detalhe, tá? Esse campo magnético ele não vai estar contido dentro das placas, ele vai estar também fora dessas placas, tá? Tu consegue medir isso, tá? Então ele não está só contido dentro disso aqui, tu também consegue calcular ele por uma expressão para R maior do que R, Rzinho maior que Rzão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer aí. Não vou fazer não, mas é tranquilo, a integração é simples, acho que é até mais fácil do que esse item B, tá? Então vamos lá fazer isso aqui, né? Então o que é que a gente vai ter, né? No item A, ele pede a forma final. Então, a gente vai ter aqui, ó, dentro do capacitor, né? Integral do B escalar ds, né? Caminhozinho fechado, vai ser igual, né? Mi zero epsilon zero vezes a variação do campo elétrico em relação ao tempo, mais mi zero corrente envolvida, tá? Isso aqui é a equação total de Ampère-Maxwell, tá? Vamos fazer um desenho das placas do capacitor, né? O campo elétrico está entrando, né, nessa página, a gente vai ter assim, a gente vai ter assim, né, x, x, que o campo elétrico está entrando, né? E aí, consequentemente, se tu pegar teu campo magnético, vai ter o seguinte, ele vai ser um círculo, como falado anterior, né? Vamos pegar um caminho aqui, né? Um caminhãozinho dentro desse cara. Aqui um caminho aqui de raio R e o teu B vai estar aqui, né? B, igual naquele desenho que eu mostrei anteriormente. B, B. Ele também está aqui. Enfim, primeira coisa que eu me pergunto, né? A gente sabe que isso aqui vai estar presente, porque a gente tem uma variação de campo elétrico, né? Esse campo elétrico aqui está variando. Consequentemente, o fluxo está variando. Se isso está variando, então esse fator aqui está presente. Agora a pergunta é: esse aqui está sendo considerado? E a resposta é bem simples: não. Porque se tu pegar essa placa bem aqui, pegar ela da outra visão que estava antes, a placa assim, não. A corrente está aqui e tá saindo aqui, né? Ela não atravessa a placa, tá? Isso é um erro gravíssimo, não pense assim. Aqui dentro tu vai ter um campo elétrico, né? O caminho, ele tá aqui dentro desse círculo, né? Que a gente tá vendo essa visão aqui. Ele tá aqui dentro desse círculo. Esse caminho, essa amperiana, ele não tá envolvendo nenhuma corrente, porque a corrente não passa lá dentro, tá? Se a corrente não passa lá dentro, então quanto é que é a corrente envolvida? Zero, tá? Corrente envolvida é zero. Dessa forma, a resposta para esse problema é a seguinte. É simplesmente a versão B escalar ds igual a epsilon zero, mi zero, variação
do campo elétrico em relação ao tempo, tá? Então, essa é a resposta. Letra B, né? Então, ele quer basicamente, ó, escreva uma expressão para o campo magnético a uma distância R do eixo central das placas, tá? Então, só para desenhar de novo, não vou usar aqui de círculozinho ali, não. Tu tem aqui uma distância R, que está envolvida pelo capacitor, né? Capacitor de círculo R, tá? De raio R. E lembrando que o campo elétrico está entrando, esse cara. Então, a gente vai ter isso aqui, né? De um lado, a gente vai ter B escalar ds, tá? O B, ele está na direção Ficha-Pel, né? Ele está rodeando. E o DS também, tá? DS também. Porque o DS é simplesmente o caminho que ele está indo, né? Ele também está na direção Ficha-Pel. Daí, isso aqui vai ser simplesmente, né? O B sai da integral, fica aqui a integral do DS, né? Que está somando o caminho inteiro, ou seja, é 2πr, tá? Então, isso aqui fica simplesmente, aqui lembrando, isso aqui é o módulo de B, tá? Fica 2πr B, né? Que é a distância até o centro. O outro lado vai ser o seguinte, né? Se a gente pegar esse fator aqui, vai ter d dt, né? Que é o fluxo do campo elétrico. Ele vai ser integral do E escalar dA. Escalar dA. Daí, nesse caso, tu vai ter, né? Aqui dentro, ó, tu vai ter integral. É escalar dA, o E está entrando na área, né? E a área, o vetor da área também. Então, tu vai ter simplesmente isso aqui, ó. Ah, lembrando, né? Da de integração, ó. O E sai da integral, ele é constante em relação à área, e o dA é a área do círculo, né? Que então vai ser πr ao quadrado. Ou seja, esse fator inteiro aqui vai ficar epsilon zero mi zero vezes, né? d dt do E vezes o π r ao quadrado. Nesse caso, o π e o r ao quadrado, eles são constantes em relação ao tempo. Então, olha, sai da derivada. Aí vai ficar epsilon zero mi zero π r ao quadrado dE, né, módulo do E, dt. Tá, vamos dar nome aqui pro pessoal, né? Esse aqui, ó, eu vou chamar de um e esse de 2. Você percebe que o um e o 2 eles são iguais, né? Por conta dessa equação aqui. Tá legal? Então vamos lá, né? Então fica de um lado, do lado esquerdo fica 2πr b e do lado direito fica epsilon zero mi zero π r ao quadrado dE dt. E aí a gente vai mandar um r embora, né? Esse r aqui ao quadrado corta com esse aqui, esse π aqui corta com esse π aqui. E aí a resposta é a seguinte, né? O nosso amigo campo magnético vai ser igual, né? Epsilon zero mi zero r sobre 2 dE dt. Morreu. Beleza? Deixa eu só conferir se está certo aqui com minhas contas. Não tá aqui, né? Uma coisa que eu encorajo vocês a fazerem é o seguinte: sempre que vocês olharem para uma resposta ou para uma equação, vocês tentem ver, né, as relações que a gente pode tirar. Por exemplo, aqui a gente percebe que quanto maior o R, maior vai ser o B. Tá vendo? Quanto maior o R, maior vai ser o B. Tá? Se você estiver pegando R maior, dentro do. Isso dentro do capacitor, tá? Esse B vai ser maior. Interessante isso, né? E aí também percebe que realmente, ó, quando tu varia o campo elétrico em relação ao tempo, né? Tu tem aqui que o B também aumenta, né? Se essa variação aqui aumentar. Então é isso, a resposta é essa. Então valeu, gente.